se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Vivemos tempos de aflição, dos sinais da volta do Senhor, como o próprio Senhor Jesus havia dito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E esse tempo em que as pessoas julgam as suas necessidades e até mesmo a sua vaidade mais importante do que buscar a Deus. As pessoas estão cada dia mais distantes. Vivemos uma geração que deixou de olhar para o Criador para olhar para a criação e admirar as coisas que desejam, que almejam. E assim como no passado, o povo de Deus acabou se afastando do Senhor. E isso, como aconteceu no passado, continua acontecendo nos dias de hoje. Mas havia uma forma que Deus permitia vir as aflições, as lutas e adversidades, e era justamente quando vinham essas lutas, adversidades e aflições que o povo se voltava para Deus. E Deus, com teu grande amor e misericórdia, compadecia do povo e abençoava, dando-lhe livramento e dando-lhe a cura em tudo aquilo que eles estavam vivendo. E essa é a saída que o povo de Deus sempre teve. Quando tudo estava ruim, quando todas as coisas estavam adversas e eles percebiam o quão distantes estavam de Deus, eles voltavam-se para Deus, eles clamavam ao Senhor. E nesse texto do versículo 14, ele começa dizendo que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar é a primeira chave desse caminho de volta, desse caminho de comunhão e de intimidade com Deus. Porque humilhar vem de humildade e é algo que confronta essa geração tão vaidosa e soberba que a gente tem hoje, onde as pessoas querem saciar sua vontade, seus desejos, muito mais do que qualquer outra coisa. O próprio Senhor fala em Lucas capítulo 18, versículo 14, ele diz que porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. Então humilhar é reconhecer a grandeza de Deus, é ter a humildade de entender que nós somos totalmente dependentes dele, que nós não somos autossuficientes, o que conseguimos, o que alcançamos, não é mérito só nosso, não é mérito próprio, mas é a graça divina, o poder de Deus. Claro que há um esforço em algum momento e dedicação, mas não fosse a mão de Deus, a graça dele, nós não chegaríamos aqui. Nós precisamos reconhecer que somos de fato pecadores, que somos dependentes do Senhor. Nós não merecemos bem algum, Deus não é obrigado a nos dar nada, porque nós somos de fato falhos, pecadores, vacilões, mas Ele nos ama. E quando nós nos humilhamos diante dele, reconhecendo a sua grandeza e a sua majestade, é um passo de retorno para ele. Nós precisamos dele, porque diz a palavra que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, quebrar toda a vaidade, todo o orgulho, toda a soberba que essa geração tem apresentado uns diante dos outros. O segundo passo seria orar. Em tempos de tanta conectividade, de tanta interação social, vários aplicativos de mensagem onde as pessoas se comunicam de várias maneiras, chamadas de vídeo, nós perdemos a conexão mais perfeita que existe desde o princípio, que é a oração. A oração, ela nos liga diretamente ao Senhor, é uma maneira que nós temos de chegar diante do Pai. Essa oração é o caminho de intimidade, é o caminho que vai restabelecer essa intimidade com Deus. Falar ao Senhor, confessar os nossos pecados, clamar pelo perdão, Ele vai estar sempre pronto para nos ouvir. A própria recomendação que a palavra nos traz é orar sem cessar. Diz ainda o profeta Isaías que Deus não está com suas mãos encolhidas, nem seus ouvidos estão agravados para que não possam ouvir e atender as nossas súplicas. Entra no teu quarto, fecha a tua porta ali e ali você vai falar com o Criador que te ouve, que te entende e que conhece todas as suas necessidades. Esse é o segundo passo, orar. Nós vivemos hoje um tempo em que uma geração que tem preguiça de orar.
onde as pessoas pedem, orem por mim, orem por mim. Não que há alguma coisa errada em orarmos um pelo outro, porque até é uma recomendação que devemos orar uns pelos outros. Nós não podemos desprezar essa grande maravilha que é o canal de comunicação que temos com nosso Deus através da oração. A terceiro passo que diz a palavra aqui, que além de que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Buscar a minha face é ter interesse em estar na presença de Deus, é desejar essa presença. Sabe, nós precisamos buscar essa presença. As pessoas passaram a ter interesse em buscar suas coisas pessoais, saciar seus desejos e saciar até mesmo a sua vaidade, e deixamos de lado aquilo que é importante, desejar a presença de Deus. Nós desejamos as bênçãos que Deus pode dar. A geração da igreja moderna tem desejado as bênçãos que Deus dá, mas não tem desejado a presença. E para entrar na presença, você precisa se humilhar, você precisa orar, e certamente Deus vai te ouvir. Nós precisamos buscar a sua face, buscar essa intimidade com Ele. Sabe, nós não podemos deixar essa presença, essa intimidade de buscar esse desejo de estar com Ele no passado. Nós não podemos virar as costas para o Senhor. Nós precisamos mostrar a face. Mostrar a face é importar, sabe? Mostrar favorável, que desejamos buscar a sua presença. E nós precisamos desse momento de intimidade, porque nas aflições que nós vivemos hoje, e ainda naquelas que estão prescritas pela própria palavra, onde coisas ainda terríveis irão acontecer, nós precisamos dessa presença. E aí, por fim, ele diz assim: se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Conversão é uma mudança, conversão é mudar de direção, mudar de rota. Será que o caminho que a igreja do Senhor, que o povo de Deus tem tomado hoje, é um caminho que de fato agrada a Ele? Será que estamos no caminho real da salvação? Será que estamos no caminho direito que devíamos estar desde o princípio, que aprendemos à luz da palavra? Não. A vaidade, o mundo que nos cerca, as tentações e muitas outras coisas desse mundo conseguiram desviar a igreja da rota original, do caminho original. E nós precisamos mudar. Se converter é mudar a rota. Se converter é se arrepender, é parar, reconhecer que está indo para o lado errado, reconhecer que está fazendo do jeito errado e se colocar de volta no caminho de Deus e na vontade dele. Nós precisamos disso, sabe? Nós precisamos de mudar de direção. É por isso que nós estamos orando ao longo desses 100 dias e muitos outros momentos. A igreja não pode parar de orar, ela não pode parar de se humilhar na presença de Deus, ela não pode parar de buscar a face do Senhor. E todos os momentos em que sentimos que estamos saindo da rota, precisamos nos converter, precisamos de arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nós precisamos viver esse tempo de refrigério que só vem quando nós nos convertermos de verdade e quando nós abrimos o nosso coração para que ele cresça e nós diminuamos, para que a vontade dele aconteça e que nós possamos nos submeter à sua vontade, ao seu querer. Quando nós tomamos esses passos, como diz o texto, ele diz no final: então perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É esse o milagre que o Brasil precisa hoje. O perdão dos pecados e que essa terra seja sarada. Você que é um cristão, você que é um servo de Deus, faça a sua parte. Se humilhe diante do Senhor, volte a falar com Ele, volte ao hábito de oração, à prática de oração, busque, deseje a presença de Deus, sabe? Entre na presença dEle por momentos com louvores, com oração, se coloque diante dEle de verdade e se converta dos seus maus caminhos, se converta de todo o mundanismo, de todas as práticas que você sabe que não agradam a Deus, desde
das palavras ao comportamento, roupas, bebidas, vícios, práticas. Não participe disso. Romanos capítulo 12 diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Então transforme-se, se converta, mude de direção, porque se nós tomarmos a nossa atitude, se nós dermos esses passos, Deus vai honrar o que Ele está dizendo na sua palavra. Perdoará os pecados e vai sarar a nossa terra. Eu creio que Deus é a cura para o Brasil. Deus é a cura para a Covid. Deus é a cura para todas as enfermidades. Deus é a cura para todas as mazelas do Brasil e do mundo. Faça a sua parte. Faça aquilo que nós precisamos fazer, porque foi para isso que Deus nos chamou. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, nós estamos agora, meu Pai, reconhecendo, Pai, que o Senhor é o único digno de glória, de honra, de louvor e adoração e que não há Deus fora de Ti. Reconhecemos que somos pobres, pecadores, miseráveis. Não há nada em nós que possamos dizer eu sou melhor do que qualquer um. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E humildemente, diante da Tua presença, nós clamamos, ó Deus, nesse momento, Pai, clamamos pelo Brasil, por essa nação, clamamos pelo Teu povo que se acomodou diante de tantas coisas que estão acontecendo, pelo Seu povo que se desviou do caminho e que hoje, meu Deus, seja um momento de despertamento, que essa vida, que essa pessoa possa, meu Deus, retomar, converter dos seus maus caminhos, retomar a rota, retomar a caminhada com o Senhor, a caminhada da fé, Senhor. Meu Deus, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, trazer o desejo da presença do Senhor ao coração dessa nação, meu Deus. Que o Brasil deseje a Tua face, que o Brasil possa desejar a Tua presença mais do que ouro, mais do que prazeres, mais do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Nós entregamos essa nação em Tuas mãos, que a Tua face, meu Deus, seja almejada por todo brasileiro, do menor ao maior, do mais simples e humilde até aquele mais letrado e que ocupa as posições mais altas. Nós colocamos esse país em Tuas mãos, nós colocamos o Teu povo em Tuas mãos. Nós, como povo do Senhor, reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas e te pedimos perdão, Senhor. E que o Senhor possa olhar para essa nação, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Esse é o nosso clamor, essa será sempre a nossa oração. Que o Teu perdão esteja sobre nós, que a Tua salvação venha sobre o Brasil e que o Senhor sare essa nação. Nós oramos agradecidos desde já, confiantes no Deus que tudo pode, em nome de Jesus. Amém.